paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Queremos ter um tempinho onde podemos estar cantando um hino e trazendo uma palavra ao coração dos irmãos. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero prostrado, te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, nos santifica, em nós sempre habita. Santo Espírito Consolador, meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és. Quero nessa manhã estar compartilhando com meus irmãos e amigos e ouvintes da palavra a respeito da luta contra o pecado. Nós sabemos que o pecado é algo que destrói a nossa vida, que nos separa do Deus vivo. Nós sabemos que pecar é transgredir a lei de Deus, é transgredir os mandamentos do Senhor. O pecado é comparado como como ferrugem numa ferramenta. Se deixar o ferrugem, ele vai destruir a ferramenta. O pecado também é comparado como um câncer. Se não houver um milagre, uma intervenção divina, a pessoa vai morrer. E se deixarmos levar pelo pecado, nós somos destruídos. Precisa de haver uma intervenção do Senhor e um perdão para que possamos livrar do pecado. O pecado também é comparado com um fermento que leveda a massa toda. Ou seja, nós precisamos, cada dia, depender da graça do Senhor e não permitir pecado em nossas vidas, não dar brecha para o pecado em nossas vidas. Nós precisamos estar lutando cada vez mais contra a natureza pecaminosa, essa inclinação para pecado. Nós somos propensos ao mal e nós precisamos do perdão, precisamos de ter uma vida de confissão e não permitir pecado em nossas vidas, porque o pecado nos perturba e nos separa do Deus vivo. Ou seja, pecado é transgredir a lei. Pecado é toda injustiça, pecado é errar o alvo, pecado é uma dívida para com Deus que nós não conseguimos pagar. Pecar é não cumprir com os deveres cristãos, é não dar crédito a Cristo, é não ter fé, é viver na independência. E a nossa natureza pecaminosa pagar o mal com o mal,
A nossa natureza pecaminosa é olho por olho, é dente por dente, mas quando nós nos convertemos a Cristo, e o que o Senhor requer de nós e que de fato devemos fazer é pagar o mal com o bem, é amar o nosso inimigo, porque a nossa natureza, a nossa naturalidade é essa, é amar as pessoas que nos amam e odiar as pessoas que nos odeiam, mas o Senhor nos ensina a amar o inimigo, a fazer o bem, a orar para aquele que nos persegue. Essa é a palavra de Deus que nos instrui a viver uma vida digna. E assim só é possível quando nós dependemos exclusivamente do Senhor, nosso Deus, aquele que tem todo o poder, que transforma nossas vidas. E se viver segundo o pecado, nós caminhamos para a morte. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos cada vez mais estar aos pés da cruz para viver uma vida pura, santa, para que nós não perdemos a nossa salvação, para que o diabo não roube a nossa coroa. Precisamos de viver uma vida digna do Senhor, uma vida aos pés da cruz, uma vida de confissão, porque o pecado nos perturba e nos separa do Deus vivo. A consequência do pecado, a Bíblia nos fala sobre a consequência do pecado. O pecado traz aflição e inquietação. O pecado afasta o homem de Deus. Lá em Isaías 59, 2, fala que os vossos pecados fazem separação de Deus, de nós e nosso Deus, para que Ele não ouçam. O pecado também escraviza o homem. João 8,34 fala que o pecado escraviza o homem. O pecado conduz à morte eterna. A Bíblia fala lá em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então o pecado nos exclui do céu, nos separa de Deus. Deus é um Deus santo, Ele não se mistura com o pecado. Por isso não podemos permitir o pecado em nossas vidas, dar brecha para o pecado em nossas vidas. Precisamos, nós temos um Deus onipresente, um advogado junto ao Pai, que se porventura pecarmos, possamos confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é a morte, a separação do Deus vivo. E o pecado também nos exclui o homem do céu. Nós não temos a chance de estar na presença do Senhor. A Bíblia nos fala que aquele que pratica tais coisas não herdarão o reino dos céus. A Bíblia nos fala que em Apocalipse, a palavra de Deus nos mostra que em Apocalipse 21:8, que diz o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis e aos assassinos, e aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então as pessoas que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. Se vivermos segundo o pecado, caminhamos para a morte, seremos separados do Deus vivo. Por isso é necessário viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida exclusivamente para o Senhor, porque a nossa natureza pecaminosa é fazer aquilo que é mal, fazer a nossa própria vontade. Por isso precisamos depender totalmente do Senhor para viver uma vida pura, uma vida que glorifique, uma vida que exalte o nome do Senhor, pois Ele é poderoso e Ele é um Deus santo, e pecado não entra no céu. Deus não permite. O projeto de Deus é que todos sejam salvos, mas com o pecado nós não podemos alcançar a herdar o reino do céu. Por isso, nós não podemos permitir pecado em nossas vidas. Precisamos cada vez mais nos consagrar e viver exclusivamente para o Senhor, para o seu inteiro agrado. Que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, para que vivamos uma vida pura, que agrade e que glorifique ao nome do Senhor. Que o Espírito Santo possa convencer o seu coração,
que Deus possa abençoar a sua vida e que eu e você não vamos permitir de hipótese alguma pecado em nossas vidas, porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos conduz à morte. Por isso, precisamos viver uma vida na presença do Senhor a todo momento, uma vida de confissão, uma vida aos pés da cruz, uma vida pura para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo venha estar convencendo eu e você do pecado, do juízo da justiça. Nós não somos pecador porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores e por isso precisamos de viver uma vida aos pés da cruz. Lembrando também, nesse dia, hoje, Dia das Mães, que o Senhor possa abençoar todas as mães do Brasil e do mundo. Um grande abraço a todas as mães e que seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Reveste da graça e da unção do Espírito Santo. Eu desejo a bênção do céu. Quero parabenizar todas as mães do Brasil e do mundo pelo Dia das Mães. Que Deus o abençoe você. Quero estar orando nesse momento, pedindo que Deus esteja nos abençoando, nos dando a graça e a misericórdia. Querido Deus, nós bendizemos e glorificamos o Teu nome, pois Tu és santo, Tu és o Rei dos reis, Senhor do Senhor, aquele que prometeu estar sempre conosco, que renova dentro de nós um espírito inabalável. Pai santo e amado, que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo permaneça em cada coração, hoje e para todos sempre. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos.